Antigamente eram 5 aulas. Caramba, acho que até 2019 aí eram 5 aulas, aí mudou a grade, então acabou que mudando também a quantidade de aulas, porque colocaram mais matérias. Bora aí. Ó, os exercícios, então. Observe as notas de 2 alunos, agora eu arrumei, e realize para cada um o cálculo da média e da moda, que foi o que a gente viu aí nesse início da aula, tá? Detalhe, ó, os dados aqui, eles estão fora da organização. É claro que nesse momento ainda não vai fazer diferença, que vocês vão ver aqui na minha correção que eu não organizei. Mas na próxima matéria aí que a gente vai ver, a próxima parte, já vai ser obrigatório organizar isso, tá? Porque se vocês não organizarem, vai dar errado o resultado. Mas bora. Então, ó, o da Alexia, 10, 9, 8 e 9, que é o conjunto aí. Quem organizou, né, o hall aí, né, organizou a ordem dos números. Então ficou o 8 primeiro, o 9 e o 10, tá? Eu não coloquei organizado aqui porque agora não vai impactar, mas na sequência vai. Ó, então eu ficou na média o 10, o 9, o 8 e o 9, que eu vou somar e vou dividir por 4. Por que por 4, né? Porque a gente tem 4 números aqui nessa análise. Se fossem 3, aqui embaixo ia ficar 3, beleza? Então 10 mais 9 mais 8 mais 9 deu 36, dividido por 4, a média aí deu 9. Eu vi aí que a maioria já tinha colocado. Eu acho que todos colocaram a resposta aí, colocaram o 9, né? O pessoal colocou a resposta. E a moda é o valor que mais se repete. Então, assim, eu tenho 4 números. O 9 aparece 2 vezes. Então, o 9 ele é aí a moda porque ele aparece 2 vezes em cima dessa sequência. Tudo bem? Todos acertaram, né? Então deu 9 e 9. 9 para moda, 9 para média. E parte 2, que é o do Wanderson. Ó, também são 4 números, então é 8, 7, 8, 7. Nesse caso aí, nós temos o cálculo da média, que é somar tudo e dividir por 4. Então, somando tudo e dividindo por 4, ó, a gente tem 30, tá? Nesse somatório aqui dá 30, dividido por 4, porque são 4 números. Então, a média dá 7,5. Agora, esse aqui eu não me recordo aí do pessoal que foi colocando, mas acredito que... Ah, a Gabriela colocou a foto, mas acredito que esteja certo. Tá certo aqui. Beleza. E a moda, nesse caso, a gente tem 2 números que se repetem de forma igualitária. Então, ó, é o 8 e o 7, porque os 2 números aparecem de forma igualitária, ou seja, se repetem mais vezes aí a mesma quantidade de vezes, tá? Claro que isso aqui é um exercício mais para pegar e é uma coisa mais tranquila, mas a gente vai acrescentar isso junto com a próxima matéria que é a mediana. Oi, Selma. Pode colocar a modal, né? A modal em qual? Na segunda do Wanderson. Não, Moda. a Não? moda é 7 e 8, porque eles se repetiram 2 vezes. Ah, Só vai sim. ser a modal quando não se repetir. Nenhuma. Quando não se repetir, é verdade. Aí ficou, ó, 7 e 8. Você colocou a A modal, hein? modal. Eu nem tinha visto aqui, E deixa eu ver. outra coisa, eu acho que separando ele por rol fica mais fácil de contar também, né? Sim, sem É, dúvida. eu acho mais fácil de contar. Até faz sentido fazer o Isso de rol. separar ele pelo rol te ajuda a você verificar no caso de número repetido. Isso, Fica muito mais fácil. tá bom. Beleza. Ó, bom, então vou colar essa última parte aí da correção e a gente vai entrar na mediana. Gente, a mediana, agora,
deixa aí anotado no rodapé do caderno, sei lá. É obrigatório que vocês organizem os números pela ordem. Tanto que eu até coloquei aqui no slide, ó, vamos ver. O que, que é a mediana, né? Eu tenho lá uma série de números, uma série de dados. Ela é aquele valor central do meu rol. O valor central seria tipo o 50%, seria a metade do que eu tenho. Um detalhe é que nem sempre o valor que der o resultado, ele vai aparecer no hall de número que eu tenho. Vocês vão entender isso daí, agora aqui que a gente for fazer, mas a mediana ela é usada quando a gente faz levantamento de vendas, por exemplo. Aí vai ver qual foi ali o valor que tá. Ele não é o da média, mas é tipo, dentro do meu conjunto de números de venda, qual é a mediana que eu tenho? Porque aí a partir daí eu começo a me basear nos itens que eu tenho a ser usado. A indústria usa muito isso também, em cima aí de dados de produção, dados de falha. Vejamos, ó. A mediana, antes de eu colocar, peraí que eu tô em outra tela aqui, deixa eu mudar. Existe uma regra que aí eu vou mostrar aqui para vocês fazerem. Vamos contar esses números aqui, ó, para eu poder falar da regra, que isso faz parte. Ó, a gente tem o 5, o 13, o 10, o 2, o 18, 15, 6, o 16 e o 9. Então a gente tem 9 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, certo? 9 números. Beleza. Qual é a regra que eu tenho para fazer a mediana? Tirando, né, aquilo que eu falei de organizar um número na sequência. Se a minha quantidade de números for ímpar, eu vou aplicar essa fórmula, que é xn mais 1 dividido por 2, ó. Se a quantidade de números for ímpar. Se a quantidade de números for par, eu vou aplicar essa segunda fórmula. Nesse cenário aí, nesse contexto, observando aqui, ó, esses números que está aqui em cima, a gente tem 9. Então, 9 é ímpar. Acho que todo mundo concorda. Por ser ímpar, nós usaremos para resolver aqui essa primeira fórmula, tá? Então, assim, o que vai dizer aí, ditar qual é a fórmula que vai usar, se é a fórmula do ímpar ou a fórmula do par, é você, ao organizar os números em ordem, olhar qual é a quantidade de número que você tem. Tipo, você contou lá, tem 8 números. Então, você sabe que 8 é par. E aí você vai usar a segunda fórmula. Ah, não, eu contei, tem 5 números. 5 é ímpar, então você usa a fórmula do ímpar. Beleza? Não vai fazer igual tem gente que, tipo, eu falo, ah, não, beleza. Aí na hora de fazer, ele soma todos os números, aí, tipo, a somatória, ele vê se é ímpar ou se a somatória é par. Pode ser que dê errado, porque não é para você somar, é para você olhar nesses números. Tipo, você tem 5 números, então é ímpar. Você tem 20 números, então é par, tá? É o que vai decretar qual das duas fórmulas que você vai utilizar aí ou não. Prosseguindo. Então vamos resolver esse aqui primeiro para vocês verem. Então, ó, para resolver esse daí, a gente vai olhar algumas regras que eu vou colocar aqui. Quer que eu volte? Não. Ô, Cledir. Mas eu coloquei no chat aí, né? Anotou isso aí da regra? Então vou. Ah, beleza, beleza. Ó, acompanha aqui agora essa parte. Primeira, aqui eu já tinha falado da fórmula, né? Que eu ainda vou aplicar aí para vocês verem.
Primeiro fator, nós temos que colocar os números, que é o conjunto que foi coletado aqui, né, no caso que foi apresentado, em ordem crescente. Então, do menor para o maior. E aí a gente faz, ó. Vou colocar aqui eles, mas eu vou fazer em cima. Eu vou dar até uma dica aqui para vocês fazerem, ó. Tá em ordem. Como que eu posso facilitar esse processo de colocar os números em ordem? Usa, gente, quando vocês anotarem aí, a técnica de riscar os números, porque fica muito mais fácil de você não se perder. Exemplo, ó, eu vou olhar aqui o rol, aí eu tenho 2, o 2 é o primeiro. Vou até tirar ele daqui, ó. O 5 é o segundo número, ó, o 5 é o segundo número. O 6 é o terceiro, aí eu vou olhar, tal, o próximo é o 9. Depois é o 10. Depois eu tenho o 13, o 15, o 16 e o 18. Vocês vão perceber que quando vocês começarem a usar isso de riscar, vocês vão ter uma chance menor de se perder. Porque se eu der 20 números, vai ter aluno que não vai conseguir fazer de jeito nenhum, porque não consegue se concentrar, tipo, qual é a sequência que vai usar, ou o que já usou, o que não usou. Então, use essa técnica de riscar que facilita demais aí a vida de vocês. Primeiro fator, colocar em ordem crescente, beleza, tá aqui bonitinho. Segundo, vai olhar o N, que é a quantidade de números que tem. Então é 9, a gente já tinha feito ali anteriormente, na hora que eu mostrei a fórmula, é o 9, então por ser um número ímpar, por termos aí quantidade de 9 números, nós vamos usar a fórmula do ímpar, tá? Que é xn mais 1 dividido por 2. Um detalhe aí sobre a fórmula que eu até não tinha falado. O n, ele é a quantidade de números que a gente tem, ó, que é 9. O mais 1 e o dividido por 2 sempre vai estar na fórmula do ímpar. Então, eu vou substituir o n por 9. Substituiu, ó, x é igual a 9 mais 1 dividido por 2. O x significa, tá, ó, tá até aqui embaixo, ó, é a posição do número na amostra ali. Tipo, quando eu tenho o número, o rol, que são os números organizados, o x ele indica qual é o número que eu tenho que usar dentro da sequência. Vocês vão ver, ó. 9 mais 1 é 10, então x é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, o x é igual a 5. Aí, olhando aqui que eu falei, ó, que o x é a posição do número ali no rol, no conjunto do número que eu tenho, eu vou perceber que o meu quinto número, olha, 1, 2, 3, 4, 5, é o 10. Então, o x ele vai indicar a posição do número no rol, que é 10. Ó. Ah, então por isso que eu tenho que organizar do menor para o maior? Sim, porque se você não fizesse isso, ó, o quinto número lá de cima é o 18, olha. O 18 ia estar errado. Então, sempre que for fazer a mediana, segue essa regra. Eu vou colar aí a regra, mas organiza o número do menor para o maior. Aí depois você aplica aqui, né, a questão da fórmula para identificar qual é a posição do número, que é a mediana. E aí pronto, você localiza. Quem fizer a conta, então, você olhou sem fazer aí a sequência. Quem fizer a conta sem organizar os números, vai estar errado. Ah, não, mas já teve caso assim, o aluno acertou. Porque, tipo, aleatoriamente, naquele exercício, vamos supor que o quinto número que estava aqui, ao invés do 18, era o 10. Aí ele acertou. Beleza. Mas a chance de acontecer isso não é muito grande, não. Então, anota essa regra aí, essa ordem, até coloquei no chat também, porque é a ordem que vai aí fazer com que você consiga construir o exercício. Tudo bem? Alguém quer perguntar aí? Que a gente vai fazer o par.
Não? Tá anotando aí, beleza? Tranquilo. Ô, professor, o senhor vai dar um tempinho depois pra gente anotar? Com mais calma? Dou agora, pode anotar. Não, não é nem nesse, é porque na hora do ímpar par eu não consegui anotar. Não, eu sei que o senhor mandou aqui no chat, mas eu tava prestando atenção nesse. Ah, tá. Mas aí, depois eu Não, anoto. não, mas é porque eu vou fazer os dois, ô Lucas. Aí você anota aqui, ó, porque esse é o do ímpar e o próximo que eu vou fazer é o do par. Ah, Por tá. isso que eu não me prendi nele, porque ó, o do par vai vir aqui nessa sequência agora. Então você consegue Ah, anotar aqui. tá certo, tá certo. Tá bom, obrigado. Beleza? Tá aqui, ó. Nada, a fórmula tá aqui. Mas é a mesma que tá aqui também. Esperar aí vocês para poder anotar, porque eu vou dar uma dica que vocês conseguem resolver isso sem usar a fórmula. Fica muito mais fácil. Vocês conseguem resolver qualquer um sem usar a fórmula. Tanto ímpar nesse caso, né? Depois, quando eu explicar o do par, também eu faço a mesma coisa. 2 minutos dá para copiar. Copiou? Copiaram? Podemos. Beleza, bora. Maravilha. Ó, falei que eu ia mostrar aqui como é que vocês fazem para resolver isso sem usar a fórmula, né? Bom, ó, observando aqui os números, tá? Então você precisa organizar os números, certo? E aí a gente sabe aqui, né, que eu tenho 9 números. Como que eu resolvo a mediana ímpar sem a fórmula? Eu tenho 9. 9 é o valor aí total. Eu vou pegar e vou dividir os meus números, e o número que ficar no meio, que ficar sobrando, ele é o resultado da mediana. Então, ó, tenho 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu separei 4 números de um lado, 4 números de outro, e quem sobrou? O 10. Agora que a gente acabou de fazer, a mediana não foi 10, então, sem usar a fórmula, a gente localizou aí a mediana. Porque a mediana, ela é o quinto número da sequência. Ó, eu separei 4 de um lado, 4 do outro. Quem sobrou? O 10. Ah, e se fossem 21 números? Beleza, você separaria 10 de um lado,
10 do outro. Quem ficasse no meio ia ser a sua mediana. Ah, se fosse... Então, por exemplo... Não, mas não é média de valor, não, o Cleidir, a mediana. Se fosse que eu tivesse 3 números, ó, olha aqui, ó. 3, o 7 e o 9. Então, sem fazer fórmula, ó, eu tenho 3 números. Separei um de um lado, um de outro. Qual o número que ficou no meio? O 7. Então, a mediana aqui é 7. Ou seja, sempre que for ímpar, você pega o número que tiver no meio, o número que for o valor central, e aí você encontra o valor. Sem precisar, ó, dessa fórmula. Beleza? Sem precisar da fórmula, você encontra o valor. Se tiver 5 números, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você tiver 5, você separa. Ai, caramba, que era para ser um 7. Você separa aí 2 de um lado. Ó, vou colocar até igual aqui. Você separa 2 números de um lado, 2 de outro, porque qual é o número que está no meio? É o 8 aqui, esse 8. Então, esse 8 é a mediana. Sempre vai ser assim? Sempre. Posso ter 1555. Você separa metade para cada lado e quem ficou no meio é a sua mediana. Tá? Essa é uma dica aí porque vocês eliminam essa aplicação da fórmula e agora vocês vão fazer um aqui, que é esse daí, ó. Pode fazer, não esquece aí de contar os números, tá? Ó, e de seguir essa primeira regra aí. Vou colar aí no chat também como texto para vocês. Quando terminar, a Gabriela já colocou. Mas você organizou os números, Gabriela? Não, né? Não esquece a primeira regra ali, ó. Primeira regra. Temos... Oh, acho que eu tirei da tela aí, hein? Temos que colocar os números em ordem crescente. Eu percebi. Por isso que deu errado, mas tudo bem. Isso daí sempre vai ser aplicado assim. A Yasmin e a Selma colocaram aí o valor. Lucas, o mesmo caso. Olha os números e coloca eles em ordem crescente, do menor para o maior. Ah, eu mexi de novo, eu troquei esse texto aí. Ah, Deus. Eu vou voltar aqui que eu vou arrumar o outro. Bora, vou corrigir então, hein? A galera fez aí. Deixa eu ver. Beleza, o Cleidir colocou a sequência aí, ó, para quem não tinha visto aí a ordem para organizar os números. Pablo conseguiu, Wesley conseguiu, Paulo conseguiu. Vamos lá. Ó,
Então, primeiro, organizar os números em ordem crescente. Aí o Cleidir colocou também no chat. 2, 4, 5. Eu pulei o 3, hein? Então já tinha que voltar, porque eu pulei o 3. 2, 3, 4, 5, 6, o 6 de novo e o 8. Por isso que quando você risca os números fica mais fácil de você visualmente perceber se está certo ou não a ordem. Beleza? Aí estão aqui, todos os números organizados. Usando aquela técnica ou aquela regra que eu falei, né? Aqui eu já coloquei também esse risco, saco. Mas tudo bem. A gente vê aí que tem 7 números. Então, separa para pegar a metade, o número que está no meio, né? Na verdade, não é nem a metade, é o que está no meio, é o 5, certo? Sem usar fórmula, nada, a gente sabe que é o 5. Por quê? Ficou 3 de um lado, 3 do outro. Quem ficou no meio? 5. Claro, aplicando a fórmula, vai dar no mesmo, xn mais 1, que é a fórmula do ímpar, que está aqui embaixo. Então ficou 7 mais 1, que dá 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então é o x4. Número 1, 2, 3. E o x4 é o 5. Portanto, o valor bateu. Tranquilo? Vamos agora fazer aqui uma sequência para o par. Mediana par tem essa fórmula que é um pouco mais assustadora, talvez, aí, do que a do ímpar, mas existe uma forma também mais fácil de fazer. Então, eu vou mostrar aqui usando a fórmula e a gente vai ver como é que faz aí de uma maneira mais fácil, tá? Então, olha lá o conjunto ali que eu tenho, os dados coletados. Então, a gente tem o 21, o 6, o 7. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, o N quer dizer que a gente tem 8 números. Bom, a partir disso, que eu sei que eu tenho 8 números, eu já sei que eu tenho que usar a fórmula do par. Beleza. Aí, a ordem para fazer, o critério é o mesmo. Primeiro, ordem crescente. Então, ordem crescente, de novo, né? Se eu aplico isso aqui que eu estou fazendo, 6, o 2, o 6, o 7. Aí a gente vem para o 10, o 12, próximo é o 13, o 18 e o 21. Organizou os números aí em ordem, você aplica a fórmula. Sempre aqui na fórmula, x, que é a posição do número, e o n, que é a quantidade, tá? Estou mostrando aqui embaixo no cantinho. O n é essa quantidade que a gente sabe que é 8, então são 8 números. A fórmula vai ficar xn dividido por 2, mais x8 dividido por 2, mais 1. Percebe que essa divisão aqui, dessa segunda parte da conta, tem esse mais 1 aqui, porque vocês vão entender aqui que ele vai fazer a diferença no final. Bom, 8 dividido por 2 deu 4, então x4 mais x4 mais 1. 4 mais 1, 5. Então, ficou o número 4, que é o x4, né, a posição 4, e a posição 5. De posse dessa informação, a gente olha lá no rol ali, o primeiro, segundo, terceiro. Então, o quarto número é o 10. E o quinto número é o 12. Eu contei aqui, x4 e x5. Então, o x4 é o 10 e o x5 é o 12. Pego os dois números. Então, x, né, a posição do número, olha lá, 10 mais 12. E aí divide por 2, que vai dar 11. Ou seja, a mediana é 11. Aí você pode estar pensando, mas a mediana não está aqui no rol, esse valor 11. Não está. Mas como a mediana é o valor central,
O 11, ó, ele está entre 10 e 12. Ele está aqui nesse meio aqui, ó, entre 10 e 12. Então, ele é o valor central, que ele é a mediana. Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Quer perguntar como é que faz de forma mais fácil? Eu já vou falar. Então, vai até subir uma telinha azul, ó, que a mediana ela vai estar no meio Faz de desses modo mais valores. fácil. Que fica melhor, vocês vão ver. Coloquei aí a sequência toda, mas como que ficaria isso de uma forma mais fácil, tá? Deixa só eu limpar aqui as anotações para poder mostrar para vocês. Ó, de forma mais simplificada, é assim, eu tenho 8 números. Beleza. Qual é a metade de 8? Você vai sempre pensar assim, qual é a metade de 8? Metade de 8, 4, né? 8 dividido por 2 é 4. Então, eu vou pegar o 4, que é a metade de 2, ou de 8, desculpa. Metade de 8, e vou pegar o próximo número. Então, o próximo é o 12. Beleza? Ó, 10 e o 12. Então, o que eu faço? Somo esses dois números, que vai dar aí o 22, e eu divido por 2, direto, assim, sem precisar jogar ali na fórmula. E aí vai dar o 11. Ou seja, o mesmo 11, depois de ter feito todo esse processo aí que eu colei aí para vocês, sim, Paulo, sempre por 2. Todo esse processo que eu fiz, ele se resume nisso. A você olhar o N, que é a quantidade de números, então são 8. Claro, né? Para fazer aqui também usando essa forma mais fácil, ó, o primeiro critério aqui de organizar na ordem crescente, ele continua, hein? Se vocês não tivessem organizado aqui na ordem crescente, ó, se eu fosse pegar o quarto número aqui, ó, 1, 2, 3, ó, o quarto número é o 18 e o quinto número é o 13. Já não ia bater o valor. Só ali, ó, vai dar 31. Então ia dar 10,5. Certo? 10,5? Não, 10,5 não. Ia dar 15,5. Então, cuidado, porque se não organizar em ordem, não vai bater, hein? Então, sempre organiza o número em ordem crescente. Aí depois você começa a fazer. Porque se você pegar e só olhar o que tiver apresentado no enunciado, provavelmente você vai errar. Tá? Professor, e Oi. se fosse assim, 2, 6, 7, 9 e 12? Peraí. 2, 6, 7, 9, 12? É, porque ia ter Ia o ser 10 5 e o 11. números. Ah, não, não. Se no lugar do 10 fosse o 9. Tá. Aí ia ficar 9 mais 12. 9 mais 12, ele ia dar 21. 21 dividido por 2 ia dar 10,5. Ah, tá. Pode ter meio, agora que eu lembrei. Pode, porque é o valor que Ah, tiver no meio do seu rol ali, do seu conjunto. tá. Então tá, tudo bem. Não, beleza. Eu vou colar esse print aí dessa forma mais fácil de fazer, tá? Para que vocês possam também aí deixar. Alguém quer anotar aí? Porque vai ter um aqui para vocês fazerem desse, e aí eu deixo os exercícios, porque vai dar certinho aí, até que vocês possam trabalhar, se não der tempo de corrigir hoje, né? Trabalhar aí a semana, final de semana, para segunda-feira eu retomar corrigindo e continuar a matéria em cima disso, até porque a tarefa vai ficar aí até pro feriado lá, o prazo que vocês têm para fazer em cima dessa matéria aí, beleza? Então tá. Vou pular aqui, que eu já colei aí, tal. E agora vem o exercício. Ó, o Ô, exercício. professor, essa não tem um jeito mais fácil de fazer, não, igual a outra? Ué, eu acabei de mostrar. Você não Mas viu? a minha internet deu pau, travou, voltou Ah, eu agora. volto. Nossa. É da Vivo? Vamos Então, quebrar aí a foi Vivo. log. Nossa, a Infolog, eu já sei, mas acho que a Infolog é até do sócio do meu irmão, essa empresa. Ó, vou marcar aqui, ó, seu. Tá, viu? Olha, eu já falei com ele, já com o André, que teve uma reclamação uma vez de um aluno. Ó, deixa eu voltar. Eu volto aqui pra você ver. Ainda bem que eu não apaguei. Ó, Gabi, tá vendo que a gente tem
Gente, quem já tá suave na nave, ó, eu vou colocar aí o exercício para vocês já irem fazendo. Peraí, que aí, enquanto isso eu explico para ela aqui, tá? Ó. É esse aqui, ó, o exercício. CFE, o exercício. Ó. Eu colei o exercício aí, ó. São só 4 números, então é 1 minuto vocês fazem. Mas, Gabi, olha aqui comigo. Bom, você tem aí os dados. Vou até fazer de novo, ó, limpei. Então a gente sabe que são 8 números. Porque, ó, contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeira coisa, se organiza em ordem crescente. Isso não vai mudar nunca. Aí, como são 8 números, você vai pegar a metade de 8. Como é que eu sei? Só dividir por 2 aqui, ou se você já souber de cabeça, beleza. Metade de 8 é 4. Então, você vai pegar o quarto número. Ó, 1, 2, 3. Quarto número é o 10. Ah, tá, mas é só o 10? Não, você pega a metade, né, que é 4, e o próximo, que é o 12. Aí, o que você faz? Você soma esses dois números. Então, o 10 e o 12 somados dá 22. E aí, você encontra a metade do 22. Ou seja, divide por 2, que é 11. Ou seja, no caso do par, sempre você pega o número que está no meio, né, a metade, que é o quarto número, que é o 10, e o próximo, que é o número 5, que é o 12. Então, número 4 aqui, porque são 8 e o 5, somos 2, e aí dá 22 dividido por 2, que dá 11. Que deu a mesma coisa que a gente fez. Ah, sim. Tá bom, professor. Obrigada. Nada, ó, o pessoal já até fez o outro aí, porque o outro, como são só 4 números, é mais fácil, né? Ó, vou deixar aí, ó, mais 1 minuto aí pra gente fazer, ó. Ops, volta. Isso aí é facinho de organizar em ordem, porque se eu dou pouco número, o pessoal já faz direto. Pablo colocou aí a resposta, o Ricardo. Lívia, conseguindo, Lívia. Yasmin, Amanda Ferreira. Guilherme Bezerra. Bora. Preciso lembrar de pegar no NSA para postar, para vocês verem como é que tá a situação, porque, igual eu falei antes, quem entrou no começo, tem uns Is aí que o pessoal tá com I, tem a recuperação que eu abri, a recuperação vai vencer também, teve aluno que nem a recuperação fez, e vai ficar com I, né, porque, ai, eu dei a chance, mas o povo tá se perdendo aí nos prazos. Mesmo atrasado ainda eu aceito. Professor, mas o NSA, quando a gente só consegue enxergar as notas quando você coloca a nota final, né? Você só consegue olhar aquela nota que saiu de abril. Por isso que eu sempre posto para vocês, porque é uma forma de vocês já irem monitorando, mas é a mesma nota que quando eu faço a correção no Teams, também tá lá. Mas eu vou liberar para vocês verem. Tá bom. Eu exporto geralmente com o número da matrícula só do aluno para não aparecer o nome. Guilherme, eu vou abrir aqui, ó. Quando eu terminar de abrir, eu vou entrar para corrigir esse daí, porque o pessoal já postou mesmo a resposta. Caramba, Guilherme Lima, tá aqui. Você mandou uma foto, né? Seu arquivo tá aqui em foto. Só eu ver aqui se está legível. Bom, assim que carregar eu olho, pronto, porque às vezes ele não abre imagem. Abriu. Tá, beleza, Guilherme. Tá aí a sua resposta. Só não sei se está certo, até porque, como já tem umas 2 semanas que eu dei o exercício, eu não me recordo qual era o enunciado, mas depois eu corrijo. Beleza, vamos lá. Então, ó, a Gabi colocou aí que deu 7 também, né, Gabi? Muito bem. Ó, organizando os números. Primeiro número é o 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10. Então, ordem crescente. Beleza. Aí eu tenho 4 números, certo? A gente já 2, 3 e 4. Então,
sem usar a fórmula, eu sei que a metade de 4 é 2. Então, eu vou pegar o 6, que é a metade, né? O número 2 ali. E vou pegar o próximo, que é o 8, que é o terceiro número. Então, eu pego o segundo número e o terceiro. Soma esses dois aí. Então, 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2. Então, a mediana é 7. Beleza, mas se eu quiser fazer na fórmula, fácil. Ó, você vai substituir o n pelo 4. Então, esses dois n substitui pelo 4. Faz aí 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, então ficou x2, que já sabe que aqui é o segundo número, e aqui x2 mais 1, que é o terceiro número. Então, ó, x2 e x3. Qual é o segundo e o terceiro número? É o 6 e o 8. Lembrando, né, ó, que o x ele mostra qual é a posição do número ali no rol ou no conjunto de números. Então, 6 mais 8, 14, dividido por 2, mediana 7. Deu do mesmo jeito que está aqui em cima, que a gente fez super rápido, do que seguir todo esse roteiro aqui da fórmula e tal, e também chegou no valor. Tá? Não é difícil de fazer. Primeira vez, talvez, que muitos tenham visto aí isso, mas é você treinar, claro, até porque a tarefa, vocês já conseguem até fazer a tarefa, porque ela é só de moda, média, mediana. Então, tudo que a gente viu hoje, moda, média, mediana, porque o próximo exercício lá, ou conteúdo, é a média ponderada. E a média ponderada é um pouco mais complicada. Então, por isso que eu só deixei desses, tá? E são só 2 exercícios. Se der pra gente corrigir hoje, eu acho que não vai dar, que faltam 10 minutos, mas pelo menos aí fazer o primeiro. Eu só quero que vocês, antes de começarem a visualizar, a fazer aí, que olhem comigo um detalhe, tá? Que eu acho que eu não dei nenhum exemplo assim, então é bom que eu já falo aí desse detalhe, que é o seguinte. Na letra A, percebe que eu tenho número decimal. O que é número decimal, né? O número que ele não é, ele é com centavos lá, tal. Eu estou deixando ele grandão aí, eu acho que saiu da tela. Não. Ó, o que significa? O 51,6 é um número. Tá vendo que está separado por ponto e vírgula. O 48,7 é outro número. Então eu posso ter situações em que os meus números, eles são quebrados ou são em centavos, tá? Ó, 49,5 e o 48,9. Ou seja, cada um desses números que tá com essa vírgulazinha é um só que você vai contar, tá? Diferente do de baixo, ó, que você conta o 15, o 18, o 20, o 13, o 10, o 16 e o 14. Beleza? 4, 5, 6. Ah, eu deixei os dois ímpares, eu devia ter tirado um. Pera aí, já que vocês não copiaram, eu vou matar um número daí. Pronto, eu tirei o último 14. Agora sim. Pode começar a fazer, que eu vou parar essa gravação. E aí, se tiver dúvida, pergunta. E se terminar, pode colar no chat aí.